Olá, tudo bem? Vamos iniciar a partir de agora mais um podcast, o Parla Mais. E no programa de hoje a gente trouxe mais uma pré-candidata à Câmara Municipal de Teresina. Eu estou falando de Jesse Carla Lima Borges, que é a Jesse Lima, já é conhecida do eleitorado do Piauí, do teresinense, porque além de já ter concorrido à Prefeitura de Teresina e ao Governo do Estado, ela também foi gestora nessa gestão. E é sobre tudo isso que a gente vai conversar a partir de agora, querendo saber inicialmente por que a Jesse quer ser vereadora da capital. Tudo bom, Jesse? Tudo bom, Douglas? Obrigada pelo convite. Fico muito honrada. A honra é nossa. Pois bem, a nossa primeira pergunta aqui no Parla Mais para os nossos entrevistados, para os nossos parceiros aqui de bancada, porque aqui vai ser uma conversa, um bate-papo bem informal, não tem aquela armadura da entrevista tradicional, não. Aqui a gente ri, conta piada, brinca, enfim. Ótimo, estamos no lugar certo. Bom, e eu queria saber exatamente isso, né? Por que a Jesse Lima quer representar a comunidade de Teresina na Câmara, no Poder Legislativo Municipal? Então, Douglas, até 2020, que quando eu disputei minha primeira eleição, já foi para uma candidatura majoritária, né? Ali eu não tinha experiência, nem o conhecimento da política partidária. Eu sempre procurei ter um pouco de conhecimento da política, da conjuntura política local e nacional, mas você realmente estar afiliado a um partido, você fazer parte das atividades partidárias, é diferente. Então, até ali em 2019... eu só empreendia. Eu nasci do empreendedorismo, sou filha de comerciante, né? Desde criança eu já estava dentro do comércio. Eu sou a mais velha de 4 irmãos, então eu sempre era eu quem acompanhava o meu pai. Então, até aquele momento, quando eu participei daquele movimento ali dos comerciantes do Grande Disseu, que foi o quê? Um momento que eu me lembro daquele movimento que foi bem marcante, porque, salvo engano, vamos relembrar aqui um pouquinho. A prefeitura queria retirar os estacionamentos da rua principal. Na verdade, retirou, né? Aí o movimento surgiu por isso. Por conta os clientes estacionavam na lateral da rua, na faixa da lateral, né? Obviamente não tinha onde estacionar. Isso foi uma das nossas reivindicações. Os retornos, teve lá uma reestruturação que fechou a maior parte dos retornos. Então, as pessoas que vinham de outros bairros, que não conheciam ali a região do Grande Disseu, ficavam perdidas. E de tanto rodar, elas desistiam e iam embora. E isso era ruim para o comércio, né? Péssimo para o comércio, né? Muita gente fechou as portas, não resistiu, não suportou. E o excesso de multas, né? A S-Trans começou a estar lá constantemente, multando os nossos clientes, multando nós que éramos lojistas da região. Então ficou uma coisa insustentável. Imagina, o cliente vai na tua loja comprar um produto e recebe uma multa. Ele não volta mais, a loja fica marcada negativamente, né? Então essas eram as nossas principais reivindicações junto à Prefeitura de Teresina. E foi isso que, de certa forma, te trouxe saiu do comércio e para o meio político? A necessidade de ter quem nos representasse enquanto comerciantes, enquanto empreendedores. Porque até naquele momento, Douglas, eu nunca tinha sentido a necessidade de procurar um representante do poder público, né? E eu digo que isso é um ponto muito alto da iniciativa privada de quem empreende. Nós somos, de certa forma, independentes. Então, naquele momento eu precisei me dirigir a alguém, procurei vários vereadores, procurei inclusive os superintendentes da região sudeste, procurei o próprio prefeito da época e a gente não foi atendido, a gente era só enrolado, marcava reunião e não ia. Então a gente viu que realmente eles não estavam interessados e eu vi que de fato não tinha nenhum representante na Câmara dos Vereadores que fosse pela causa de forma legítima. Porque quando você sabe, quando tem um movimento, sempre aparece um ou outro para querer ali tomar frente, para se aproveitar da situação. Mas, de fato, não tinha nenhum vereador que fosse um empreendedor, não por ocasião, mas por essência. Sabe, de saber o que é estar dentro do outro lado do balcão de um comércio, saber o que é pagar os seus impostos, saber o que é, muitas vezes, você trabalhar o mês inteiro e só conseguir pagar mal os seus funcionários, sabe, ter que ir ali pagar aluguel, pagar funcionário, pagar imposto, enfim, todas as dificuldades que nós, empreendedores, lojistas, enfrentamos no Piauí como um todo, né? A nossa economia, infelizmente, ela não tem se desenvolvido ao longo dos anos e eu diria que até tem retrocedido.
Então eu vi que tinha essa necessidade de alguém que falasse o idioma dos empreendedores, que conhecesse a realidade do empreendedor. Só que eu não fui com esse intuito, até porque eu não liderei o movimento a princípio, né? Eu fui convidada por um grupo que organizou, e aí com o passar dos dias, você sabe que muita gente começa empolgado, e aí do meio pro final vai perdendo ali o interesse, vem os outros interesses e termina ali abafando, né, o movimento, e eu persisti. Porque era a minha loja, era o meu comércio, era a minha fonte de renda, era de onde eu sustentava a minha família. Deu a cara a tapa também, né? Tem esse lado, né? Exatamente. E quando a gente não conseguiu ter êxito naquele momento, mas nós fizemos barulho, a gente incomodou, até porque também já iniciou ali o ano eleitoral, que já era 2020, foi de 19 para 2020, né? E eu disse, eu vou me filiar a um partido, porque eu quero conhecer o que é essa política que entrou dentro do meu estabelecimento e me trouxe tanto problema, e eu como uma pagadora de imposto, como geradora de renda no Estado, não estou sendo ouvida, nem eu, nem os meus amigos comerciantes da avenida principal. Eu me filiei para conhecer, para entender de fato como essa influência da política, né? E fiquei filiada, continuei o meu trabalho, continuei na minha loja, vendendo os meus produtos, e até que num belo dia eu fui procurada pelo partido. E onde que era veio o PSC, o extinto PSC, para disputar a prefeitura de Teresina. Então, assim, foi um susto muito grande, porque a princípio eu não quis. Eu falei, não tem como, eu não tenho experiência política, eu sou muito jovem, eu não tenho estrutura para disputar uma eleição, né? Passei ali uma semana naquela negação, mas no fundo eu sabia que eu precisava ir, porque eu vi uma oportunidade de poder ampliar a minha mensagem, de poder falar com mais pessoas, de poder expor ali a nossa demanda enquanto empreendedores, enquanto comerciantes, e poder também movimentar mais gente, né? Mobilizar mais pessoas em prol da nossa causa, e que eu também pudesse representar essas pessoas que até aquele momento não tinham quem falasse por elas. E aí, como é que foi essa mudança de ambiente para você, assim? Porque o ambiente político, ele é fascinante, ele é envolvente, ele é sedutor, mas quando você entra na política, você às vezes tem que entrar em choque com alguns princípios, com alguns valores. Como é que foi essa mudança de ares? Eu diria que é um ambiente hostil. Essa foi a primeira sensação que eu tive, sabe? Porque a minha família logo ficou assustada, as pessoas próximas a mim, meu Deus, mas a Jessie? Como assim? É política? E tu vai disputar a prefeitura? Então ficou todo mundo em choque, todo mundo sem acreditar. Minha mãe, coitada, ela ficou assim, meses doente. Ela falou, não é possível, tu vai entrar e vão te atacar e vão te perseguir. Então ela ficou assim, naquela negativa. Eu falei, mãe, eu não volto. Eu vou até o fim. Quem coloca a mão no arado não olha para trás. E essa decisão? Você disse que passou uma semana ali recusando. Orando e pedindo direcionamento a Deus. É isso que eu queria saber. O que te impulsionou? O que foi que te deu o start? Não, vale a pena, eu vou entrar, está decidido. Muito influenciada também pelo momento que a gente estava vivendo, ali, pandemia, né? Estava ali no olho da pandemia, o isolamento, aquela questão toda, o comércio fechado, aquilo me impulsionou mais, porque em 2019 a gente estava lutando apenas ali pela questão do comércio. Já quando chegou em 2020, que veio a pandemia, que já veio o fechamento do comércio, já veio aquela loucura toda, então o meu ânimo acirrou mais ainda, eu vi uma necessidade ainda maior, porque eu tive mais certeza de que não tinha ninguém pelos comerciantes. Sabe, comerciantes que tinham a sua loja fechada, comerciantes presos, sendo agredidos pela polícia, tido como bandidos. Gente, a gente só quer sobreviver, a gente quer pagar as nossas contas. Vocês não podem simplesmente fechar e entregar a gente para a própria sorte. Então, mais uma vez, eu fui à frente, aí eu já estava, né, mais embasada naquilo que eu estava defendendo em prol dos comerciantes. Eu falei, é a minha oportunidade de falar com mais pessoas, de ampliar a minha voz, o meu alcance, e de ter uma experiência a mais, de entender de fato como que funciona a política, de entender o que é essa realidade que você falou que até aquele momento eu não conhecia. Aquele ambiente é onde eu comecei a sentir de fato a hostilidade da política. É porque você já começa a ser jogado logo na vala comum. Mais uma que está querendo se aproveitar, mais uma que está querendo, exatamente. E enfim, e os outros comentários também pejorativos, né? O que essa menina tá fazendo aí? Aí não é lugar para ela. O lugar dela é no Miss Piauí, não é na política. Ela deve ser laranja de alguém, deve ser filha de alguém. Então, antes de finalizar ali o processo eleitoral, para a maioria das pessoas, eu estava ali porque alguém me colocou.
Porque eu tinha alguém importante. Não era. Meu pai é um comerciante de bairro, a minha mãe é uma dona de casa, eu venho da região do Grande Liceu. Enfim, a vida bem... Você teve apoio desde o início dos teus colegas empresários, comerciantes ali do Grande Liceu? Eles abraçaram essa causa também? É óbvio, quando a gente fala assim, eles abraçaram, não é 100%, mas a grande maioria abraçou. A grande maioria, sim. Não só do Liceu, mas de toda a Teresina. Tanto que foram 50.221 votos, porque eu era, na política, totalmente desconhecida. E mesmo durante o processo eleitoral, muita gente nem me conhecia quando saiu o resultado das eleições. O pessoal vê quem é essa menina que está em terceiro lugar. Pois é, mais de 50 mil votos. A que você atribui isso, já que a Jesse não era conhecida, que tinha gente que não sabia, como você acabou de dizer, depois da eleição ainda tinha gente que não conhecia a Jesse. É verdade. A que você atribui essa votação? Foi ao partido? Foi aos empresários? O que contribuiu que pode ser destacado? Douglas, eu tive voto de todas as classes, de todos os segmentos, de todas as faixas etárias, né? Ao longo dessa minha caminhada aí de 4 anos, eu fui percebendo isso, né? Porque ali naquele momento você não tem como ter realmente noção. Porque quando eu me vi em terceiro lugar, eu nem compreendia muito bem o que aquilo significava. Falei, tá, mas eu não perdi a eleição, eu tô em terceiro lugar. E aí que eu fui entender o que estava acontecendo. O peso daquilo. O peso, exatamente, porque eu não tinha essa consciência do peso, do que significava estar em terceiro lugar. Para mim, eu só tinha perdido. Então, o primeiro lugar ganhou e eu perdi. Você estava disputando na época com? Disputei com o Dr. Pessoa, Kleber Montezuma, Fábio Novo, Fábio Abreu, Lourdes Melo. E... Aliás, o Geraldo Carvalho... Não, o Geraldo já foi em 2022. Aliás, eu tô triste. Eu tô triste, muito triste, porque me disseram que a professora Lourdes não é candidata majoritária, é verdade? Ontem eu vi que ela declarou que vai disputar. Então vai ter... Então vai ser uma eleição. Vai ter emoção. E vai ser uma eleição de fato, viu? E eu falo isso, professora, com muito carinho, tá? Aqui não tem não estamos debochando da senhora, não, de forma nenhuma. A gente já se acostumou com a senhora na política. A senhora engrandece a política do Piauí. Traz leveza e traz humor também, isso é importante. Traz leveza e humor, bem colocado. Bom, Jesse, aí o seguinte, você disputou inclusive com o Dr. Pessoa e com o Fábio Novo, que são 2 candidatos agora novamente. Sim. Mas o que eu queria saber inicialmente aí você perdeu a eleição, teve essa votação expressiva, mas no segundo turno você teve que decidir escolher um candidato. Você escolheu o Dr. Pessoa. Escolhi o Dr. Pessoa porque eu seria muito incoerente se eu tivesse escolhido o Kleber, né? O Kleber representava a gestão atual, naquele momento, que tanto prejudicou os comerciantes. E que, de fato, foi o que me fez entrar na política. Foi aquele descaso do atual prefeito na época com os comerciantes, não nos escutou, nos desrespeitou, adotou medidas terríveis que prejudicou muito os comerciantes, sem antes ter procurado um diálogo, sem antes ter escutado o que de fato nós estávamos precisando enquanto comerciantes, né, enquanto geradores de renda, de oportunidade de trabalho na cidade. E o Disseu, você sabe, é gigante. Disseu representa uma parcela muito grande da população de Teresina. Então, seria incoerente. Comércio é autossuficiente, né? Sim, o Disseu tem tudo, né? O Disseu é praticamente independente do restante da cidade. Agora, Jéssica, aí você foi gestora, quer dizer, foi para o Executivo Municipal, você foi secretária. Sim, secretária de Economia Solidária. Sim, como é que foi essa experiência? Foi a minha primeira experiência com a gestão pública. Então, muitos questionavam, mas ela teve 50 mil votos e ela foi para a menor secretaria da prefeitura. Eu escutei muito isso, sabe? Se você está sendo desvalorizada, você está sendo diminuída. Esse tipo de coisa que a gente escuta. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Douglas, a gente precisa ter consciência do nosso tamanho, da nossa experiência. Não adianta você querer dar um passo maior do que a sua perna porque você vai cair. Às vezes a vaidade te leva a tomar decisões que a princípio podem ser boas, mas lá no final elas podem ser o teu fracasso. Então eu fui para a menor secretaria, por quê? Porque eu não tinha grupo. Eu tive a oportunidade de ir para outras secretarias bem maiores, com bem mais estrutura, com bem mais recursos. Mas naquele momento eu não tinha pessoas para me auxiliar à frente disso, sabe? Então o meu grupo era muito pequeno.
E eu não tinha experiência com a gestão pública. Então eu fui para a menor secretaria, mas a secretaria que eu sabia fazer, que era o quê? A de economia solidária. Lá a gente trabalhou diretamente com os pequenos empreendedores, a gente trabalhou realmente ali com os feirantes, com aquelas pessoas que muitas vezes têm o seu trabalho independente, elas nem se enxergam muitas vezes como empreendedores, mas que realmente vendem um produto, um serviço para sobreviver, para comprar o pão de cada dia. Então eu falei, ela é a menor. E teve uma pessoa que me falou algo que me marcou muito, que disse o seguinte: o que faz a secretaria, o que faz o tamanho da pasta é o gestor. Tanto que com 6 meses de gestão, a Semestre ela ficou em terceiro lugar entre as mais atuantes. Ela era uma secretaria inexpressiva até apagada. Então, né? Ninguém ouvia falar de Semestre. Então, quando eu fui para a Semestre, a gente começou a movimentar a secretaria, ela estava sempre apresentando projetos, a gente estava sempre em movimento, a gente estava sempre fazendo feiras. Então, isso foi o diferencial. Realmente, eu dei o meu melhor à frente da secretaria. Não tínhamos recurso. Nosso recurso era praticamente zero. Então, isso me desafiou dia após dia. Então, eu precisei realmente ir muito além. Para fazer a secretaria ter realmente um trabalho, para ela entregar, de fato, um trabalho para a população. Então, nós realizamos muitas feiras em Teresina, em todas as regiões, norte, sul, leste, sudeste. A gente movimentou aí mais de 1.000 nanos, que a gente fala que são os nano-empreendedores e os pequenos empreendedores. E a gente foi atrás dessas pessoas. Antes das pessoas irem para as feiras, elas recebiam o recurso do Banco Popular, que era uma pequena linha de crédito que o Banco Popular disponibiliza, ele é uma gerência da Semestre. E antes dela receber esse recurso, essas pessoas passavam por um curso de equilíbrio financeiro, que era para poder... Preparando, né? Porque o índice de inadimplência era muito alto. Era muito alto quando eu cheguei lá. Então, a gente precisa fazer com que esse recurso volte para o banco e que a rotatividade dele seja constante. Então, eu acho interessante essa parte, porque muitos subiam chateados. Por que eu tenho que passar por esse curso? Por que eu tenho que fazer isso? Eu sempre peguei empréstimo aqui e eu nunca precisei passar. Eu falei, quando você terminar, você vai me agradecer. Eles subiam, muitos deles chateados, mas quando eles voltavam, você via que o semblante estava mudado. Eles falavam, poxa, isso aqui vai mudar a minha vida, isso aqui vai fazer eu vender mais, isso aqui vai fazer com que o meu dinheiro, esse empréstimo, né, essa linha de crédito, não seja uma despesa para mim, mas seja de fato um investimento no meu negócio. Então, a gente conseguiu reduzir ali, mais ou menos com um ano, em 70% o índice de inadimplência do Banco Popular. Né? Muito mesmo. E a gente fez, entendendo a gravidade do problema que a gente estava passando, que era período de pandemia, muita gente estava com o seu comércio fechado, muita gente faliu. Então, a gente colocou a equipe realmente para trabalhar em ritmo acelerado. Nós fizemos plantão lá no banco para poder esse crédito ser concedido mais rápido para essas pessoas e ter um retorno mais rápido também para a economia. Essas pessoas, elas têm cabeça de empreendedor? Porque uma coisa é você empreender e outra coisa é você ter tino para a coisa. A maior parte não tinha. Então, esse foi um dos desafios para nós, fazer com que essas pessoas compreendessem que o que elas estavam fazendo era empreender. Muitas estavam somente sobrevivendo. Eu vendo esse bolo para sobreviver, eu compro esse chinelo aqui por R$5 e vendo por R$10 para pagar o almoço do meu filho, sabe? Para pagar a minha energia que está atrasada. Então, a gente foi trabalhando e dizer, olha, isso aqui é o seu trabalho, você é um empreendedor. Você é uma empreendedora e você tem que se enxergar como tal. E a partir do momento que a gente fazia com que essas pessoas tivessem essa consciência, a gente conseguia observar, porque a gente acompanhou ali muito negocinho pequeno que foi desenvolvendo, que foi crescendo, muita gente que não se enxergava. Nós levávamos essas pessoas para as feiras, a gente, o seu negócio tem nome? Não, pois nós vamos colocar um nome. A gente escrevia lá numa plaquinha, o nome do seu empreendimento é esse aqui, sei lá, a gente colocava o nome, trabalhava lá com ela e você via que era diferente, sabe? Esse teu trabalho, ele chegou assim, teve visibilidade junto ao gestor maior, que era o prefeito? Olha, eu não sei te dizer se de fato ele conseguiu compreender a importância, mas que a gente foi divulgado pouco ou quase nada, isso é real. Eu te trago, inclusive, eu fui a Brasília, no Ministério da Cidadania, bati na porta do Ministério, falei, o que tem aqui para Teresina? Um amigo que é deputado do Maranhão abriu as portas pra gente lá e eu fui. E eles disseram, e a gente, logo na primeira ida a Brasília, o Ministério já falou, a gente tem aqui 4,5 milhões de recursos para Teresina. É do interesse? Eu disse, total. Tudo que tiver é de interesse. Então, eram 2 milhões para um projeto de hortas pedagógicas, porque esse projeto, os alunos que estudam no turno, né, no outro turno, eles participariam desse projeto,
que era para aprender a mexer com terra, a parte de agronomia, a parte de pecuária, trabalhar com animais, para que isso pudesse se tornar um negócio rentável para esses jovens. E eram remunerados. O projeto lindíssimo. Fui a Brasília 2 vezes, deu tudo certo, o recurso foi empenhado e não foi executado. Um desses projetos. E o outro projeto era para a construção de cisternas em escolas. O que houve? Os 2 projetos somavam 4,5 milhões. O que houve? O recurso empenhou, só estava no ponto de ser executado e não foi executado por interesses políticos, por questões políticas, para não me dar visibilidade, né? Porque eles tinham que me dar visibilidade, porque eu fui quem viabilizei tudo, eu que levantei toda a documentação dentro da prefeitura, eu que fui a Brasília, eu que conversei, enfim, viabilizei tudo, era só para executar. E aí isso não traria nenhum custo, é recurso federal, e o recurso voltou. Porque a prefeitura não teve interesse de executar. Então, assim, é triste, é lamentável, né? Mas a minha parte, o que cabia a mim, foi feito. E, certamente, a Jéssica de antes e a Jéssica de hoje tem muito mais experiência com a gestão pública, sabe quais são os caminhos para se fazer gestão pública. Jéssica, você já justificou aí, você votou no doutor Pessoa por uma questão de coerência e acredito que isso é convincente, né? Isso é convincente. Mas esse ano, salvo engano, em fevereiro, você pediu desculpas à sociedade teresinense, ao eleitorado teresinense, por ter feito essa opção. Por que você decidiu fazer isso? O que foi que houve? Quando eu fui para a gestão, ele me convidou, né, para fazer parte da gestão. Então, ali naquele momento, como eu falei para você, a falta da experiência, mas eu vi uma oportunidade de ter experiência com a gestão pública e eu vi uma oportunidade também de representar o teresinense dentro da prefeitura, de trabalhar para as pessoas, porque a prefeitura ela não é do prefeito, a prefeitura é do povo. Então as pessoas têm muito isso. Mas se você faz parte da gestão, você é isso. Se você... Gente, como é que vocês imaginam a política? Se você vê lá uma prefeitura, você tem a oportunidade de entrar, de fazer o seu melhor, de você fazer algo pela sua cidade e você simplesmente não vai. Eu escutei muito isso. Então, assim, eu entrei pela porta da frente, eu executei um trabalho, eu entreguei um trabalho para Teresina, eu tenho muito orgulho disso. Com a secretaria, a menor de todas, sem recurso, em apenas 16 meses. A gente conseguiu fazer um trabalho espetacular na secretaria. Mas, de fato... Eu fiz parte da gestão, então digamos que eu teria uma corresponsabilidade em algumas ações. Eu não diria, não vou generalizar, né, porque eu também não tenho um conhecimento profundo sobre toda a prefeitura, porque eu não faço mais parte da gestão. Mas a gente sabe que, por exemplo, a saúde da nossa cidade não está legal, está faltando o básico, né? Até que agora, nesses últimos dias, parece que deram uma maquiada. Eu fui no HUT essa semana e eu me surpreendi com a situação do HUT. Fui na UPA do Renascença. Devia ter eleição todo ano, né? Eu fiquei impressionada, de verdade. Não tinha fila, não tinha ninguém nos corredores. O atendimento foi super rápido, sabe? Mas a gente sabe que essa não foi a realidade durante toda a gestão. A infraestrutura, a cidade muito esburacada, enfim, os professores... Não, transporte inexistente, né? Foi só promessas e não aconteceu. Então, assim, eu me senti no direito, ou na liberdade de pedir desculpa para as pessoas pelo que a gestão tem entregado para Teresina, sabe? De qualquer forma. Se você pergunta, você se arrepende de ter participado da gestão? Não, eu não me arrependo, porque eu contribuí. Eu aprendi, eu cresci e hoje eu estou muito mais preparada para representar Teresina do que antes, né? Mas isso não apaga o fato de que a gestão deixou muito a desejar. Deixa eu te provocar um pouco. Qual é a nota que você daria para a gestão municipal hoje? 5. 5. Por quê? Por todos esses poréns, né? Acho que a saúde ficou muito a desejar. Até porque o nosso prefeito, ele é um médico e ele sempre falou muito sobre a questão da saúde. E a saúde foi, para mim, um dos pontos mais altos, mais negativos da gestão. Faltar seringa, faltar gaze, faltar soro nas UPAs, nos hospitais, nas UBSs, enfim. A infraestrutura, quantos acidentes foram causados em Teresina por conta dos buracos em vias importantíssimas. Eu não digo nem na periferia, eu não digo nem nos bairros, avenidas importantes de Teresina. Eu moro na região do centro, esburacado. Sabe, digo, poxa, que todo dia eu tenho certeza absoluta que passa um vereador aqui em cima desse buraco. Era isso que eu ia te falar agora. E não tapa esse buraco. A gestão boa ou ruim, ela é o resultado do executivo e do legislativo. Da cobrança do legislativo. Você deu 5 para o prefeito. Qual é a nota que você daria para a Câmara Municipal? A mesma nota. Exatamente, você falou um ponto muito importante.
Se a gestão está ruim, a Câmara tem muita responsabilidade nisso. Eu também não quero generalizar, até porque eu não tenho como acompanhar a atuação de todos os 29 vereadores. Não, a gente está falando, né, da instituição. Da instituição. Não sobre pessoas. Fizeram vista grossa para muita coisa que o prefeito fez. Fizeram vista grossa, não cobraram, não questionaram. Sabe? E outra coisa, muita gente que ficou com ele, a gestão inteira, muita gente que se beneficiou da gestão inteira e agora chegou no final, abandonou ele. Largou ele? Agora quer dizer que estava ruim? Não, eu saí da gestão no início de 2022. Eu saí da gestão em abril de 22. Nós estamos em quê? Em agosto de 24. Então, eu saí e não retornei. Aliás, eu soube também que você foi convidada. Ele convidou você para retornar, né? Convidou para retornar e aí ficou lá naquela coisa. Inclusive, me chamou até para ser vice dele. Me chamou para ser vice dele. E teve um evento que eu acho interessante, que isso não saiu nem na imprensa, mas eu vou passar aqui em primeira mão. Pronto, que teve um evento de filiação do PL na Assembleia Legislativa, onde ele subiu no palco e me pediu desculpa na frente de, sei lá, quantas pessoas tinha. Tava lotado, né? Ainda tinha muita gente de pé. Pediu desculpa porque ele tinha sido muito ingrato. E de fato ele foi ingrato. Eu dei para ele 50.221 votos. No segundo turno foram 50.221 pessoas que seguiram ele porque eu direcionei. Lógico, a transferência ela não é total, a gente sabe disso. Mas eu estava lá, eu apoiei. Então, assim, eu não tive o respeito, eu não tive por ele a consideração, sabe? De quando eu saí da gestão para disputar o governo do estado, e eu fiz isso porque eu tinha um acordo com o meu partido, ele fechou as portas totalmente para mim. Sabe, os projetos que tinham para serem executados não foram, inclusive esses do recurso federal que era para ser executado não foi, diversos outros projetos que estavam lá para ser executados, os projetos que a gente tinha deixado encaminhado na secretaria, ele anulou e apagou tudo, ele fez como se eu nunca tivesse passado pela secretaria. Quem conhece o doutor Pessoa, e eu acho que convivi muito tempo com ele, a gente conhece um doutor Pessoa completamente diferente da gestão Pessoa, né? O doutor Pessoa, sei lá, um médico humanitário, uma pessoa que de certa forma é preocupada com os pequenos, ele se identifica, ele se orgulha de dizer que veio de baixo, tudo. Eu acho que muita gente votou nele, inclusive, por isso. O que aconteceu com a gestão? Dá para traçar um raio-x? Existe a gestão municipal, existe o prefeito, e isso não é... Ele não acompanha isso? Como é? Douglas, de onde a gente vem, onde a gente nasce, se a gente nasce numa família que tem um bom poder aquisitivo, se a gente nasce pobre, nasce na periferia, isso não define quem nós somos. Eu dizer, porque eu nasci pobre, porque eu passei fome, isso não define o meu caráter, sabe? Tem pessoas pobres que são arrogantes, que são prepotentes, que são vaidosas, e tem pessoas que nascem numa família rica, pode-se dizer, que são humildes, que são gentis, que são generosas. Então acho que uma coisa nada quer dizer nada. E as pessoas ainda têm muito isso, porque tu nasceu numa família tal, porque tu estudou num colégio bom, porque tua família tinha uma casa legal para morar, você não representa a população mais pobre. E isso não condiz com a realidade. Então assim, mas o doutor Pessoa sempre teve esse discurso muito dos mais pobres, só que na prática não se foi executado. Na prática eu não vi esse olhar realmente para os mais pobres, eu não vi essa atuação. E eu digo principalmente em relação a área da saúde, foi a área, ao meu ver, mais deficitária na gestão dele. Filas imensas nos postos de saúde, nas UPA, nas UBS, nos hospitais. Então assim, o que faltou? Faltou gestão. O que faltou? Faltou pessoas, como é que eu posso dizer? Faltou cobrança do prefeito aos seus auxiliares? O doutor Pessoa, ele é muito cabeça dura. Ele é muito difícil de ouvir. Ele até escuta, você fala, ele ok, você jura que ele entendeu. Só que quando você sai e você volta no outro dia para fazer o apurado do que você conversou, é como se ele não tivesse escutado nada do que você disse. E isso aconteceu comigo várias vezes. Dizer, prefeito, eu preciso que você assine isso aqui, o projeto é urgente, a gente precisa que isso aqui seja executado o mais rápido possível. E não tinha celeridade, sabe? Não tinha a importância de fato que aquilo ali importava. Ele é muito vaidoso, ele tem muita vaidade, sabe? Então, muitas vezes, por exemplo, se a gente estava numa reunião e Jesse, ia dar uma entrevista para alguma emissora de TV, alguém começava, ele se incomodava, ele não gostava. Então isso é muito pequeno perto de um todo que é a gestão pública, e perto de um todo que são vidas, são pessoas, sabe, que muitas vezes está ali com a sua saúde em jogo, uma família que está ali precisando de um apoio, de um auxílio, sabe, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão perdendo a vida pela violência, perto de coisas tão pequenas.
sabe? Então, assim, acho que faltou muita coisa. Faltou preparo da parte dele. Ele vem do legislativo, e o legislativo é um pouco diferente do executivo. O executivo precisa de celeridade, o executivo precisa realmente de que as coisas sejam... resposta imediata. Imediata, né? Exatamente. Então, assim, a equipe, quando ele assumiu, tinha uma equipe muito boa. Os secretários eram muito bons, porque eu fiquei ali, eu acompanhei. Mas, infelizmente, as coisas desandaram. Eu acho que desequilibrou muito ali a questão dos poderes, sabe? Foi dado poder a quem não era para ter, foi escutado quem não era para ter. Você disse que o prefeito não costuma ouvir. O prefeito tem consciência de que a realidade da cidade hoje é diferente do que ele imagina? Ele não tem consciência. Tem não? Tem não, porque ele fala que foi o melhor prefeito que Teresina já viu, que foi o que mais executou obras. Ontem mesmo eu vi uma entrevista dele falando super empoderado, que estava pronto e que a gestão dele era exemplar e que estava tudo ótimo e que o que sai na imprensa que fala que a gestão não é boa é intriga da oposição. Mas os números estão aí para mostrar. 3% de aprovação? 5%? Vamos fazer uma média, 4%. Jéssica, e aí? Agora eu te anunciei como do PL, você começou pelo PSC. Como é que está sendo essa experiência de oposição, não de oposição à gestão municipal, nesse momento, que não é mais pré-campanha, já é campanha de fato? Como é que o partido está nesse momento? Então, eu vim para o PL a convite do presidente Valdemar. Eu tinha até lançado uma pré-campanha para a Prefeitura de Teresina, mas não encontrei viabilidade partidária, os partidos já estavam comprometidos com os seus candidatos, e aí foi quando o presidente Valdemar me convidou para integrar aí a chapa proporcional do PL. Valdemar Nacional. Isso, presidente nacional do PL, perfeito. E também, nessa mesma reunião, já estive com a presidente Michele, que o Piauí ela estava sem a direção do PL Mulher, e ela me convidou para assumir a presidência do movimento aqui também. Então, assim, para mim foi uma honra, né, estar à frente desse movimento, ter me aproximado mais da Michele, ter me aproximado mais, né, do partido aqui, centro-direita, direita. E é o que eu acredito, é o que me representa, apesar de que eu acredito que a ideologia ela é muito mais do que um partido. As pessoas têm muito isso de associar, porque você está em partido A, então você é de esquerda, você está em partido B. E a gente sabe que não é. Ideologia, ela está mais ligada ao que você é, a sua essência, sabe, o que você construiu ao longo da sua vida, os seus princípios, os seus valores, a sua vida privada. Então, qualquer pessoa dizer, eu sou de direita, porque Deus, pátria, família e liberdade, isso não quer dizer muita coisa. Você sabe que tem muita gente que se aproveita ali da ideologia, toma para si a ideologia, mas que por trás tem objetivos que não estão alinhados. Então, só a prática pode dizer isso. E também que eu sou muito mais do que uma ideologia. Sabe, represento a direita? Sim, são os meus valores de essência. Você acha que a direita do Piauí, a direita de Teresina, está bem representada, assim, nesse pleito, nessa campanha? Olha, depende do que se considera direita. Tem a extrema, que são aqueles que tocam terror e que brigam com a esquerda e que desrespeitam, inclusive, as pessoas, e eu não sou esse perfil. Eu sou de direita por conta dos meus valores e dos meus princípios, mas eu sou muito mais do que uma ideologia, sabe, Douglas? Eu respeito quem é de esquerda, eu respeito quem vota... Respeita as divergências? Totalmente. Tenho amigos que são de esquerda, que votam no candidato do PT, e tá tudo bem, porque eu acho que cada um escolhe o seu candidato de acordo com aquilo que acredita, de acordo com aquilo que foi ensinado na sua família, de acordo com aquilo que dói nele, com o que ele aprendeu. Então, eu enxergo o ser humano além da sua ideologia, além da bandeira que ele levanta politicamente. Mas não existe. Tem muita gente de direita que é ruim. Tem muita gente de direita que é perverso, que faz coisas erradas, que faz coisas abomináveis. E tem pessoas de esquerda que fazem coisas legais. Eu conheço pessoas de esquerda que são pessoas corretas, que são pessoas honestas, que são pessoas dignas. Têm os seus princípios lá porque elas acreditam que lá é o correto. E quem sou eu para dizer que não é? Como é que eu vou dizer que o que ela está fazendo não é correto? É mostrando o que é correto. É aquele ditado que diz assim, como mostrar que um prédio está torto? Construindo um prédio reto do lado dele. Então, eu não acredito que a gente vai fortalecer a direita atacando a esquerda, principalmente atacando as pessoas, desrespeitando as pessoas pelo posicionamento delas e pela escolha delas.
A gente vai mudar, a gente vai fortalecer a direita, mostrando para a esquerda que a nossa forma de fazer é correta, que a nossa forma de fazer gera resultados positivos para a sociedade como um todo. Porque só gritar Deus, pátria, família e liberdade não muda a realidade de um povo. O povo está com fome, o povo quer comida, o povo quer emprego, o povo quer infraestrutura, o povo quer escola para os seus filhos, quer vaga nas creches, quer uma saúde de qualidade. A ideologia, ela é importante, mas ela não é tudo. No final, a gente tem que entregar um trabalho. Hoje nós temos um candidato a prefeito, né? Candidato do Partido dos Trabalhadores, que ele está atraindo, ninguém sabe de que forma, mas está atraindo todas as ideologias, todas as matizes, todas as manifestações. Como é que você vê isso? Eu acho que ele foi muito inteligente na postura dele, sabe? Ele, porque aqui não se tem nenhum candidato majoritário que levantou a bandeira da direita ou do bolsonarismo, né? Que hoje quem representa a direita é o Bolsonaro. Então ele viu que o Bolsonaro não tinha filhos aqui, não tinha um candidato majoritário, e ele foi esperto em dizer, poxa, pois eu quero que o povo da direita vote em mim, pois eu quero que o povo do Bolsonaro vote em mim. E isso é perigoso. Enquanto o outro lado não quer se atrelar ao Bolsonaro, ele... Você está se referindo a essa história do Fabionaro, é? Fabionaro, então... Isso pega? Eu acho que pegou. Os grupos de WhatsApp aí que eu faço parte, pegou. E assim, é perigoso a direita ficar compartilhando isso, porque fortalece ele. E eu vi muita gente da direita, é o Fabionaro, achando que isso soa negativo para ele, e não soa, até porque foi uma estratégia do próprio Fábio, divulgar esse Fabionaro. Foi ele mesmo, ele próprio. Exatamente. Então ele pesou todos os prós e contras antes de assumir essa postura, de se autodenominar Fabionaro. Já estão falando até do Rafanaro, né? Então. Cada um usa as armas que tem, né? E agora, recentemente, tem uma outra coisa que o Maduro fez umas declarações lá, uns ataques, já estão associando o Maduro ao Bolsonaro, né? Gente, assim, o extremismo, eu falo que o extremismo e a sabedoria, eles não habitam na mesma casa. O extremismo, ele tira a nossa visão sobre o todo, sobre a realidade. Odiar por odiar, não gostar por não gostar. Peraí, gente, calma. O que a população quer? A gente está aqui, eu, Gerson, estou aqui para trabalhar para as pessoas. Porque eu tenho um propósito muito claro de poder mudar a realidade da minha cidade, a realidade do meu estado, Douglas. Eu saí de uma posição de só reclamar, de só estar insatisfeita, porque estar aqui é desconfortável para mim. E você deve acompanhar os ataques constantes que eu sofro, a perseguição constante que eu sofro. Agora, recentemente, eu fui chamada pelo Ministério Público para que a Polícia Federal me investigue por apropriação indébita de recursos públicos eleitorais da eleição de 2022. E isso saiu em todos os portais. Jesse se apropria de recurso público, Jesse desvia, sendo que eu não recebi um centavo. Eu recebi R$0 de fundo eleitoral em 2022. Como é que eu estou sendo investigada para provar algo que eu não recebi? Só que ninguém vai ler a matéria. É perseguição? É perseguição. Eu entendo como perseguição. Porque muitos portais divulgaram isso. Jesse se apropria de recurso eleitoral. Jesse investigada pela Polícia Federal. Aí o que as pessoas dizem? Ixi, mais do mesmo. Mais uma para roubar. Sabe? Então não é fácil estar aqui, porque a minha mãe sofre, os meus irmãos sofrem, o meu marido sofre, as pessoas próximas a mim sofrem. Então eu falo que além do propósito, você tem que ter vocação. Porque o propósito por si, se você não for vocacionado para aquilo ali, e eu me entendo que eu estou vocacionada para representar a Teresina, para representar os teresinenses na Câmara dos Vereadores. Bom, vamos voltar para a Câmara. Você falou aí já o que te motivou e te trouxe para a política, que foi levantar essa bandeira de proteção de uma categoria que é o empresariado, o comerciante do Grande Liceu, que isso ganhou corpo, se espalhou pela cidade e a prova disso é a tua votação. E agora, depois de passar pela gestão, de adquirir um pouco mais de experiência, quais são as tuas bandeiras hoje para a Câmara de Teresina? O meu principal objetivo enquanto pessoa e futuramente enquanto vereadora é fazer com que minha cidade, com que Teresina, com que as pessoas de Teresina se desenvolvam, tenham qualidade de vida em todos os aspectos, né? E quando a gente fala do empreendedorismo, quando a gente fala do desenvolvimento econômico, a gente fala diretamente da educação. Eu
enquanto na minha graduação de teologia, Douglas, eu estive dentro de 2 escolas da Prefeitura de Teresina, 2 escolas municipais, durante 4 meses, praticamente todos os dias. Então eu conheci de fato a realidade. Então, enquanto a gente não tiver uma educação de qualidade, a gente não tem como fazer a nossa economia desenvolver. Então, várias vezes que eu estava dentro daquelas escolas, na metade do horário, da carga horária, as crianças, os adolescentes eram liberados para ir para casa porque o gás faltou. Não tinha como fazer o lanche das crianças. Não tinha professor para aquela matéria, então o professor de outra matéria, que não era daquela matéria, ia dar aula para aquelas crianças. Se tinha o gás, não tinha a merenda. Se tinha merenda, não tinha o gás. Constantemente isso, sabe? Então, assim, precisa-se ter ações efetivas na educação. Né, garantir que essas crianças e que esses adolescentes tenham uma educação de qualidade, porque isso vai refletir diretamente na economia. Por quê? Porque se essas crianças, esses adolescentes, esses jovens forem capacitados com empreendedorismo, com tecnologia, porque a gente está na era tecnológica, tudo hoje depende da tecnologia, né? Capacitar os professores para estar capacitando também esses adolescentes e esses jovens, a gente vai conseguir desenvolver a economia da nossa cidade, a gente vai ter pessoas mais independentes do poder público, pessoas que não vão precisar ir do assistencialismo, e isso desonera a máquina pública, né? Isso vai deixar uma máquina pública mais leve. Vagas nas creches, tempo integral, isso é algo importantíssimo, sabe? Muitas mães que não podem trabalhar, às vezes porque engravidou, teve um filho, não consegue voltar para o mercado de trabalho, ou não consegue terminar os estudos porque não tem onde deixar o seu filho, porque, como eu lhe falei, muitas vezes a criança volta para casa na metade da aula e a mãe tem que sair do emprego para pegar a criança e deixa essa criança com quem? Na casa de estranhos. E isso pode levar a muitas outras coisas, né, que você sabe do que eu estou falando. Então, assim, essas mães precisam se capacitar. Então, provocar, né, dentro da administração pública para que essas escolas, essas instituições de ensino capacitem também essas mulheres para que, por exemplo, elas possam ter um negócio dentro da sua própria casa sem precisar sair para trabalhar, desenvolver um negócio, serem capacitadas na área de tecnologia, por exemplo, ela tem uma empresa, ela saber como é que usa um celular, como é que faz o merchan, como é que faz a propaganda, como é que faz uns stories, como é que faz uma postagem, sabe? E desenvolver o seu negócio. E aí ela vai ter mais tempo para ficar com seus filhos, vai ter mais tempo para cuidar da casa, vai ter mais tempo para ficar em casa com a família. Sabe? Você sabe que quanto maior a presença principalmente da mãe, né, no lar, a gente vai ter filhos, vai ter uma sociedade muito melhor, vai ter crianças, adolescentes muito mais autoconfiáveis e certamente a gente vai ter uma geração diferente. Já assim, nas últimas eleições em Teresina, a Câmara tem tido uma renovação muito grande. Você acredita que agora vai ser assim também? Eu não tenho uma certeza se será muito grande, mas acho que terá uma renovação por conta de 2 fatores. O primeiro é a questão dos partidos, né? Você sabe que muitos partidos, pela questão da cláusula de barreira das eleições passadas, eles deixaram de existir. Então muita gente precisou migrar para outros partidos. Então essa questão partidária do quociente eleitoral vai influenciar muito, porque muitos não conseguirão se reeleger. E também pelo retrato da gestão, onde Teresina ficou muito claro para o teresinense que boa parte dos vereadores fecharam os olhos para o que aconteceu durante todos esses 4 anos de gestão. Então você acredita numa revanche do eleitor? Eu né? acredito que o eleitor ele está acordando, ele está entendendo. Ainda existe muito o voto de cabresto, a gente sabe, ainda existe muito voto comprado, é fato, mas eu acho que o eleitor, muitos vão receber e não vão votar. Vão dar o troco. Vão dar o troco. Porque só quem sabe, Douglas, quem precisou de um atendimento de saúde nesse tempo, só quem esteve numa fila do SUS, só quem chegou no hospital para ser atendido e voltou para casa sem atendimento, sabe, aquilo marca. Sabe? É muito forte, é muito profundo isso. É verdade. Isso aí não resta a menor dúvida. Bom, nós estamos chegando, eu estava tentando ver aqui mas você está cronometrando aí. Estamos realmente agora no limiar, no final do nosso Parla Mais. Eu queria que você olhasse para aquela Câmara, que não é a Câmara da Verdade, mas que falasse por que o eleitor de Teresina pode confiar nas suas propostas, por que você merece esse voto. Então, obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigado, Douglas, pelo espaço, obrigado ao Parla Mais, ao MOVE. E esse ano você tem a chance, de fato, de escolher alguém que te represente,
na Câmara dos Vereadores. Nós estamos num momento muito importante para a nossa cidade, que é a escolha da Câmara dos Vereadores, a escolha de quem vai fiscalizar o próximo prefeito de Teresina, e a atuação do vereador é muito importante, tanto a atuação como a ausência da atuação também. Então, eu sempre pautei a minha vida na transparência, na decência, e eu tenho um compromisso de trabalhar por Teresina, de escutar você, de escutar as suas demandas, de escutar a sua necessidade. À frente da Câmara dos Vereadores, está sempre buscando resolver os problemas de maneira eficiente, tá? E Teresina tem jeito, Teresina tem Jesse. Olha aí, tem um mote, né? Tem um mote. Tem. Eu queria te desejar sucesso. Obrigada, tá? Douglas. Que você realmente receba a resposta que você merece do nosso eleitorado. Que você, chegando lá, nos represente bem, bem não só o empreendedor, mas a cidade como um todo. E você que está em casa, você que nos assiste, você agora faz aquele movimento dos 3 Cs, como diz uma amiga nossa. Você curte, você comenta e você compartilha. E se não é inscrito ainda no nosso canal, faz a inscriçãozinha aí, ajuda nesse crescimento do Move TV Web. É um canal no YouTube que vem crescendo. Nós também temos o portal Move Notícias, que é um portal que começou ali acanhado, mas que ganhou visibilidade. Hoje nós estamos acima dos portais médios da capital de Teresina, da capital do Piauí, Teresina, mesmo a gente tendo foco, mesmo a gente não colocando matérias aqui cotidianas no dia a dia de polícia, de briga de vizinho, facada, essas coisas a gente não publica. A gente, quando publica alguma matéria de polícia, é fazendo uma análise em cima da segurança pública da nossa cidade, do nosso estado. E ainda assim, a gente, em 1 ano e 2 meses, vamos chegando já na faixa dos 3 milhões de acessos. Isso não é pouco para um portal que tem um foco específico, que é o empreendedorismo. Muito obrigado, Jesse. E a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Sucesso. Obrigada. Tá aí, né? Agora você lembrou, tem que tirar foto mesmo para a capa do